Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, primeira aula de terapêutica medicamentosa em odontologia, com o tema Princípios de terapêutica medicamentosa em odontologia. Certo? Pessoal, tem uma máxima em terapêutica que diz assim: qual a diferença entre remédio e veneno? Quem consegue pensar aí para poder responder? O remédio pode tornar-se um veneno, e o veneno, dependendo da quantidade, pode ser um remédio para alguma coisa. Então, praticamente já respondi a pergunta, né? Temos aqui remédios, temos aqui um símbolo de veneno num frasquinho, uma caveirinha aqui. Então, qual a diferença entre remédio e veneno? Essa é a resposta. A dosagem. A dose, pessoal, de um remédio, uma sobredose, ela pode se transformar num veneno para muitas pessoas. Então, se nós calcularmos uma dose excessiva para determinado paciente, principalmente para um determinado peso de paciente, porque as doses são calculadas por quilo de peso, vocês vão aprender isso mais para frente. Se a gente calcular em excesso, pode se transformar num veneno, tá? E aquilo que a gente acha que é veneno, muitas vezes pode solucionar muitos problemas de saúde com uma devida dose, certo? Então, prosseguindo aqui na nossa aula, vamos interpretar alguns textos aqui que eu selecionei para vocês, que diz o seguinte, o primeiro texto: um bom atendimento ao doente não está baseado somente em um diagnóstico correto, mas também numa terapêutica adequada. Tá? Então não é somente importante a gente fazer um diagnóstico correto, aprender a fazer um diagnóstico correto. A gente tem que saber tratar esse paciente. É uma somatória de fatores. O tratamento, ele pode ser um tratamento clínico, ele pode ser um tratamento cirúrgico, tratamento medicamentoso, que é o assunto que a gente vai tratar. Então, ele sucede ao diagnóstico. Então, se você é muito bom em diagnóstico, mas você não sabe aplicar no tratamento correto, não adianta nada. Tá? Outro texto aqui. Assim, o conhecimento das propriedades básicas das substâncias utilizadas com este fim, bem como a sua ação farmacológica, é fundamental na prática das ciências médicas. O que isso quer dizer, pessoal? Se a gente não dominar o conhecimento dos princípios farmacológicos, das questões farmacológicas, das substâncias que existem nos medicamentos, bem como a forma como eles entram em ação, que a gente denomina de mecanismo de ação, a gente não vai saber utilizar esse medicamento, certo? Nós temos que dominar esse conhecimento aqui, que são chamados de propriedades básicas das substâncias, e também o mecanismo de ação farmacológica, que é fundamental na prática das ciências médicas. Então, olha só, a gente tem que saber o diagnóstico, a gente tem que saber aplicar a terapêutica adequada, mas para aplicar a terapêutica adequada, nós temos que entender dos princípios farmacológicos e o mecanismo de ação desses princípios farmacológicos, certo? Então, uma coisa vai puxando a outra. Saiu aqui da tela, mas eu volto lá.
Entenderam, pessoal? É uma sucessão de eventos de conhecimento, para que a gente possa trabalhar corretamente. Vamos aqui para um terceiro texto aqui. Entretanto, isto não é suficiente, pois é preciso pensar que o corpo humano é um sistema complexo, formado por uma infinidade de substâncias que fatalmente entrarão em reação com os fármacos ingeridos. Bom, a gente estava achando que saber fazer o diagnóstico, saber aplicar a terapêutica correta, entender das propriedades básicas desses medicamentos aplicados na terapêutica e os seus mecanismos de ação é o suficiente para a gente tratar problemas de saúde dos pacientes. Não, a gente tem que saber que dentro do organismo de cada ser humano existe uma infinidade de substâncias produzidas naturalmente por esse organismo que vão entrar em contato e estabelecer uma reação com esses fármacos e os mecanismos de ação deles que serão introduzidos no organismo. Ou seja, vai haver uma interação, e essa interação, certo, provoca uma reação. Pode ser uma reação benéfica, como pode ser uma reação maléfica. Então nós temos que conhecer as substâncias que circulam no organismo, e que são muitas substâncias, e que entram em contato, provocando reações com as propriedades básicas dos fármacos ou das substâncias utilizadas na farmacologia e os seus mecanismos de ação. Então vocês perceberam que tudo interage, que tudo está envolvido. Nós precisamos dominar sobre como dar o diagnóstico, nós precisamos dominar como aplicar o medicamento, e para aplicar o medicamento a gente precisa saber as propriedades desses medicamentos, a gente precisa saber o mecanismo de ação deles, e a gente precisa saber como se dá a reação desses medicamentos quando eles encontram com as substâncias que estão presentes no corpo humano. Certo? Então esses 3 textos querem dizer praticamente isso aí. Continuando, pessoal. Farmacotécnica é um termo dentro da farmacologia, que quer dizer o quê? Vamos interpretar aqui. É a área das ciências farmacêuticas que trata da transformação de drogas em medicamentos, por meio de procedimentos técnicos e científicos, levando à forma farmacêutica. Então, por exemplo, é uma especialidade, é uma área do curso de farmácia ou das ciências farmacêuticas que vai pegar as drogas, os componentes, as substâncias de determinados elementos e vão transformá-las em medicamentos. Isso através de uma metodização, através de procedimentos técnicos e científicos. E essa mudança, essa transformação leva a um nome chamado forma farmacêutica, certo? Ou seja, vai ter um formato, vai ser um remédio ou um formato farmacêutico, que é praticamente a mesma coisa, tá? E também é a mesma coisa que medicamentos. Vocês entenderam? Então, praticamente, forma farmacêutica é igual a um medicamento. Tá? Ou, mais popularmente dizendo, um remédio. Tá? Então, a transformação de drogas, elementos medicamentosos, elementos químicos, a transformação desses elementos em medicamentos através de procedimentos técnicos e científicos na indústria farmacêutica leva à produção de medicamentos,
que são denominados de formas farmacêuticas. Nenhuma dúvida até aí, né? Tá? Continuando. A forma farmacêutica, qual seria a definição dela? Ela é a apresentação final da fórmula farmacêutica. Interpretando o que está escrito aqui, estado final ou apresentação final da fórmula farmacêutica. Ou seja, forma farmacêutica é igual a medicamento. E isso tudo é uma apresentação final de uma fórmula. Para você chegar ao medicamento, esse medicamento ele é composto por uma fórmula, tá? Ou seja, várias composições somadas de elementos químicos, certo? Que, através desses procedimentos científicos, levam à forma farmacêutica. Então, a forma farmacêutica é formada por uma fórmula farmacêutica. A fórmula farmacêutica é a somatória desses elementos químicos, que são chamados de drogas, certo? E que vão finalizar no medicamento. Ficou claro, pessoal? Parece confuso no primeiro momento, mas se vocês lerem com atenção, vocês vão entender. É só um definindo o outro, certo? Um conceito sendo definido através de outro conceito. Então vamos voltar lá. A gente estava aqui, vamos para frente. E agora vem a fórmula farmacêutica. O que seria a fórmula farmacêutica? É a relação de substâncias que entram na constituição de um medicamento, certo? Gente, medicamento é igual a fórmula farmacêutica, é a mesma coisa. A fórmula farmacêutica é a somatória dessas substâncias ou desses elementos químicos, certo? Que formam o medicamento ou a forma farmacêutica. Nada mais do que isso. Tá? E a farmacotécnica é a ciência farmacêutica que cuida de todo esse desenvolvimento até chegar no medicamento ou na forma farmacêutica, que é a mesma coisa. Então, continuando aqui, nós temos tipos de fórmulas farmacêuticas. O professor Marcelo está confuso, uma hora é forma, outra hora é fórmula, outra hora é droga, outra hora é medicamento. Não, pessoal, não tem confusão. É só ler com atenção que vocês vão entender que uma coisa conceitua a outra ou uma coisa define a outra. É uma sequência de conceitos, como eu falei para vocês. Então nós vamos falar agora de tipo de fórmulas farmacêuticas. Fórmulas são iguais a medicamentos, tá? Elas são iguais a formas farmacêuticas que são a mesma coisa que medicamentos. Então os tipos de fórmulas são essas aqui, ó. Oficinal ou oficial. O que é isso? São formulações fixas, com denominações imutáveis e consagradas através dos tempos, registradas nas farmacopeias brasileiras. O que é uma farmacopeia? É um compêndio farmacológico, é um livro, é um dicionário, é um atlas de farmacologia, que é aqui, ó, ou compêndios, está explicando que é a mesma coisa, ou formulários reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Exemplo, fórmulas consagradas, formulações fixas, água oxigenada, isso aqui ninguém tira mais o nome, solução de álcool iodado, etc. Aqui um exemplo, aqui uma foto da água oxigenada. Então já são formulações fixas, já são consagradas, denominações imutáveis, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, certo? Isso são fórmulas farmacêuticas do tipo oficinal ou oficial. Continuando, nós temos também um tipo de fórmula farmacêutica denominada de magistral. O que seria a fórmula farmacêutica magistral? Formulação preparada na farmácia, atendendo a uma prescrição de autoria de um médico, de um cirurgião dentista ou de um médico veterinário, que estabelece sua composição, a forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Exemplo, solução de fluoreto de sódio, solução de digluconato de clorexidina. Então, esse tipo de fórmula farmacêutica, denominada magistral, aonde que a gente vai achar? Vai achar nas farmácias de manipulação de medicamentos. E não nessas farmácias convencionais que já vendem o medicamento embalado
originário da indústria farmacêutica. Na farmácia de manipulação, eles vão pegar as substâncias químicas e vão prepará-las, misturá-las, confeccionando as fórmulas farmacêuticas que vão levar a um medicamento. Então, os tipos de fórmulas: magistral são as fórmulas, ou magistrais são as fórmulas elaboradas nas farmácias de manipulação, certo? Continuando. O que é uma especialidade farmacêutica? Também é um tipo de fórmula farmacêutica. É um produto oriundo da indústria farmacêutica, com registro na Agência Nacional de Saúde, de Vigilância Sanitária, Anvisa, e disponível no mercado. Então, pessoal, esse tipo de fórmula farmacêutica, que é denominada de especialidade farmacêutica, é o oposto desse aqui, ó, da magistral. A magistral é feita em farmácia de manipulação. Eles manipulam o remédio, eles fabricam lá o remédio, certo? Ou o medicamento. E na especialidade farmacêutica, que é um outro tipo de fórmula farmacêutica, o medicamento, o remédio, vem pronto da indústria farmacêutica, já com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e fica disponível no mercado para compra. Tá? Então essa é a diferença. Então nós temos aqui esses tipos de fórmulas farmacêuticas: oficinal ou oficial, magistral, especialidade farmacêutica. E aqui nós já entramos em outra classificação. Nós vamos ver os tipos de formas farmacêuticas ou tipos de medicamentos. É a mesma coisa, tá? Então, tipo 1, quais são? Os sólidos ou sólidas. São administradas por via oral ou por meio de aplicação local. Exemplo de uma forma farmacêutica sólida. Letra A, comprimido. Todo mundo conhece um comprimido. Dá um comprimido, um remedinho aí. É uma forma farmacêutica, é um medicamento sólido, tá? Então é compressão de pós de substâncias secas. Então a substância está seca, é transformada em pó, certo? E a vácuo ele é comprimido, levando vários formatos, mas é um pó compacto, um pó comprimido, tá? É um tipo de forma farmacêutica sólida. O comprimido é um exemplo deles. Eu posso perguntar na prova: quais são os tipos de formas farmacêuticas? Cite exemplos. Aí vocês vão falar: tipo 1, sólidas, você vai dar o exemplo. A, comprimido. B, também sólida. É um outro tipo de forma farmacêutica sólida. As drágeas, que também são comprimidos que recebem um ou mais revestimentos. Peraí, Marcelo, que eu não entendi. Você falou que o comprimido, que é um tipo de forma farmacêutica sólida, é a compressão de pó de substâncias secas. Já as drágeas são comprimidos também, que recebem um ou mais revestimentos. O que quer dizer esse um ou mais revestimentos? Pessoal, o revestimento é uma peliculazinha bem fininha, como se fosse uma capinha, quase imperceptível, mas se você prestar bem atenção no comprimido, na drágia, você vê que ele tem uma capazinha transparente. Essa capa tem uma importância fundamental. Essa transparência e essa proteção, esse envoltório, ele serve para proteger o pó comprimido, certo? Para que ele chegue no local de absorção do trato gastrointestinal sem ser totalmente destruído pelo ácido do estômago, o ácido clorídrico. Então, por isso que ele recebe uma ou mais revestimentos. Porque se ele cai nessa condição aqui, só do comprimido, sem o revestimento, no estômago ele já é totalmente digerido, ele é totalmente desfeito. Se ele tem essa película própria para resistir ao ácido do estômago, o objetivo é que ele chegue no duodeno com quase toda a sua totalidade, certo? Ou no próprio intestino, onde ele vai ser absorvido e ele vai executar um mecanismo de ação num outro sítio. Então é para proteger, não deixar ele ser totalmente destruído no estômago. Para isso serve essa camada de proteção.
Tá? Então as dragas se diferem dos comprimidos porque elas recebem um ou mais revestimentos. Eu posso perguntar na prova também. Qual a diferença entre dragem e comprimido? Aí vocês vão responder. A camada de revestimento. Uma ou mais camadas de revestimento. Simples a resposta. Tá? Cápsula. É uma outra forma sólida, é um outro tipo de forma farmacêutica sólida. O que é a cápsula? É de natureza gelatinosa, que é essa capinha aqui. Todo mundo já deve ter visto uma draga, tá? Ela contém em seu interior, ela pode conter substâncias medicinais sólidas, líquidas ou pastosas. Então ela é só um envoltório para proteger também e aliviar o medicamento, a fórmula farmacêutica que está aqui dentro, certo? Que é igual ao medicamento, ou que vai levar ao medicamento. Ela serve para proteger e fazer com que ele chegue no seu sítio de ação sem ser totalmente destruído pelo estômago, tá? Então a cápsula tem esse formato. Tranquilo, pessoal, até aqui? Então vamos continuar. Temos uma observação aqui, ainda no tipo de forma farmacêutica sólida. O que diz essa observação? As formas farmacêuticas empregadas por meio de aplicação local ou tópica são consideradas sólidas. Exemplo, pomadas, cremes, ungüentos e pastas. Então, pessoal, essa aqui é uma observação importante que também é uma coisa boa de perguntar em prova, certo? Pomada, creme, tudo que é pastoso, unguento e pastas são consideradas, são classificadas como tipo de formas farmacêuticas sólidas. Pessoal, não vão esquecer, tá? Aqui observação importante. Se eu perguntar isso na prova, vocês vão dizer que é um tipo de forma farmacêutica sólida, tá? Agora nós mudamos de tipo de forma farmacêutica. De sólida nós vamos para o número 2, que é líquida, certo? E o que são as líquidas? Elas são administradas por via oral ou através de injeções, tá? Que são as vias parenterais. Eu vou falar mais para frente para vocês a diferenciação dessas vias de administração medicamentosa, tá? E elas têm os tipos. Tipo A, emulsões. O que seriam isso? É um sistema químico heterogêneo, certo? Então, de origem diferente, constituído por dois líquidos imissíveis. Imissíveis quer dizer o quê? Não se misturam. Em geral, água e óleo. Exemplo, emulsão de óleo de bacalhau, de fígado de bacalhau. Na prática, as emulsões não têm indicação em odontologia, só uma observação aqui. Quem nunca viu isso aqui, ó, famosa emulsão de Scott, que é uma emulsão de óleo de fígado de bacalhau. O sabor é horrível, é um sabor e um cheiro muito ruim, muito forte. Para que ele serve? Ele é um tônico, ele é um energético da época. Hoje, como vocês tomam esses energéticos modernos aí, que vem em latas parecidas latas de refrigerante, Gatorade, essas coisas, antigamente tinha isso aqui. Hoje eu acredito que é fabricado, não sei dizer com precisão, mas até hoje é fabricado. É um tônico, tá? Um energizante chamado emulsão de Scott. Antigamente as mães davam muito para criançadas, horrível, sabor horrível, tá? Aí nos rótulos até hoje o pescador com o bacalhau nas costas identifica a emulsão de Scott há mais de um século, tá? Então é um remédio muito antigo, certo? Ele é parecido com o biotônico Fontoura. Quem conheceu o biotônico Fontoura, que é um outro tônico, é um outro energético, mais moderno que a emulsão de Scott, mas também não deixa de ser antigo, tá bom? Então, tipo A, emulsão. Continuando, tipo B, de tipo de formas farmacêuticas líquidas. Suspensões. O que seriam as suspensões? São formas farmacêuticas líquidas, tá? Viscosas, em que a fase externa, que é a maior, é um líquido, e a fase interna, que é a menor, é um sólido. Insolúvel, ou seja, ele não se dissolve, que é o primeiro ativo da medicação. Pode ficar suspenso, por isso recebe o nome de suspensão.
exige uma agitação enérgica no frasco, justificando a conhecida recomendação de agite antes de usar. Então, as suspensões são formadas por formas farmacêuticas líquidas viscosas que possuem duas fases, externa e a interna. Tá? A externa é a maior, a interna é a menor e é um sólido insolúvel, tá? E fica suspenso. Então você mistura bem, sacode e vai formar o xaropinho, denominado suspensão. Antibiótico é dado assim para as crianças e demais medicamentos, na forma de suspensão oral, que a gente fala. Tá? Tranquilo aí, pessoal? Continuando. Aqui um exemplo aqui, ó, calcitran, de cálcio para a criançada. E uma outra observação aqui. Os aerosóis, pessoal, tá? Que aqueles spray, podem ser considerados como formas complementares das suspensões. Eles são complementares das suspensões, por ser um sistema coloidal, constituído por partículas sólidas ou líquidas muito divididas, dispersas num gás. Então, da mesma forma que o aerosol pode ser uma forma complementar da suspensão, que é um tipo de forma farmacêutica líquida, voltando aqui, as pastas, pomadas e cremes são consideradas um tipo de forma farmacêutica sólida, certo? Alguma dúvida, pessoal? Beleza? Então, tem duas observações aqui importantes que eu posso perguntar em prova. Que, se vocês não lerem, não estudarem, pode confundir. Tá bom? Aqui um exemplo de um aerosol. Por exemplo, o gelol, aquele medicamento, aquele spray lá, biofenac, são tipos de formas farmacêuticas líquidas que são formas complementares das suspensões. Essa é a resposta correta. Certo? Letra C. Soluções também são um tipo de formas farmacêuticas líquidas. Que seriam as soluções? Mistura de duas ou mais substâncias homogêneas, então elas são de origens iguais, do ponto de vista químico e físico. Tá? Elas são administradas por via oral. Exemplo, solução gotas e solução oral, xaropes, 2/3 de seu peso em sacarose ou outros açúcares, que são os xaropes. Elixires, líquido hidroalcoólico e aromático. Tá? Então, diferencie xarope de elixir. Xarope, vocês vão sempre colocar para mim assim, são tipos de formas farmacêuticas líquidas, denominadas soluções, que possuem 2/3 de seu peso em sacarose ou outros açúcares. E os elixires é a mesma coisa, tipo de forma farmacêutica líquida, denominada solução, que possui líquido hidroalcoólico e aromático. Tá? Fácil de responder, né? Para quem estudar, para quem lê. Beleza? Continuando. Então aqui, um exemplo das soluções. Tá? Em um conta-gotas normal, sem ser macrogotas ou microgotas, tem aqui a unidade de 1 ml que corresponde a 20 gotas. Então, isso é fato, pessoal. 20 gotas. Em um conta-gotas normal, nem micro nem macro, 20 gotas corresponde a 1 ml de solução. Tá? Um exemplo aqui. Plasил, que é o cloridrato de metoclopramida. Certo? Aqui, ó. 1 mg por ml, ou seja, em 1 ml de Plasил, ou seja, 20 gotas do Plasil, tem 1 mg desse medicamento, cloridrato de metoclopramida. Tá bom? O que o Plasil é? É um antiemético. Ele inibe o vômito, a náusea. Tá bom? Nós vamos estudar tudo isso aí mais para frente. Certo, pessoal? Tranquilo de entender, né? Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Começando por esses assuntos aí. Tem um longo conteúdo para frente aí. A gente vai fazendo dessa forma enquanto estivermos funcionando online.
E amanhã a gente vai estar lá na nossa videoconferência fazendo bate-bola interativo sobre essa aula aqui que vocês vão ter assistido antes de ir para a videoconferência, tá certo? Vou disponibilizar o material no portal, tá? O texto base em PowerPoint, essa videoaula aqui vai o link dela e vai o exercício também para vocês resolverem. Então, um forte abraço e boa noite a todos.